Pode orar, irmão arqueiro. Agora esta chamada está sendo gravada. Arqueiro celestial. Amém, Pai Jesus. amado, Pai santo, Rei Amém. da glória, Senhor dos senhores. Senhor, neste momento, Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui reunida com os meus irmãos, aprendendo mais de Ti. Manifesta o seu poder sobre as nossas vidas, Pai. Nos cubra com teu sangue precioso, o sangue que nos dá a vitória, porque em Ti somos mais do que vitoriosos. Repreende todo mal, todo intento do maligno, toda peste perniciosa, tudo aquilo que não procede do Senhor, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós estamos pedindo ou pensando, porque o Senhor é Deus, sobre todas as coisas o Senhor é Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, e neste momento eu peço dê sabedoria, entendimento e graça para o pastor Lucas, para que ele possa passar para nós, Pai, e que a gente, Pai, venha aprender que toda palavra, Pai, caia como uma semente em terra fofa e dê frutos e frutos com abundância. Em nome do Senhor Jesus, amém, 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 e amém. amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Então, irmãos, Amém, Jesus. Glória a eu Deus. vou ler uma parte aqui Amém. que já está gravando. Nós vamos ler aqui a parte de Elias e os profetas de Baal, tá bom? Fiquem bastante comunhão aqui, porque... e vocês vão ver uma parte de um vídeo, de uma entrevista, e depois nós vamos entrar na... Bom? A outra coisa, eu vou pedir, como é um assunto muito sério e de guerra espiritual, vocês contenham as perguntas para depois que terminar a fala, para vocês fazerem as perguntas, tá bom? Bom. Agora eu sinto também de orar, eu também. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, esteja revestindo de poder e fortaleza cada um de nós aqui. Nós possamos, Senhor, travar essa batalha pelo Teu nome, para a glória do Teu nome, Senhor. Que todo nosso eu, nosso ego, todo o suporte do nosso eu e do nosso ego seja desmontado, desmantelado, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, e não nós, Senhor, nem qualquer estrutura nossa, Senhor. Que sejamos fiéis em tudo para morrer para nós mesmos, glorificar o Teu nome e viver totalmente para Ti, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a nossa aula de hoje e abençoa as mentes e os corações para que glorifiquem o Teu nome e se rendam a Ti, assim como também em toda a terra, Pai. Que todo joelho venha se dobrar e proclamar que só Jesus Cristo é o Senhor. Amém, amém, amém. Então, nós vamos ler aqui Elias, o profeta de Baal. Capítulo 18 de 1 Reis, verso 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando concheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal é Deus, no caso, né? Segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deis-se-no, pois, 2 bezerros, e lhes escolham para si um dos bezerros. E o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós uns dos bezerros, e preparai-o por primeiro. Porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, e não lhes ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram. E prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia.
dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava dele e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa de fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, e no caso aqui Jeová, né? Está escrito em hebraico em Jeová. Mas o altar de Jeová que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor de Jeová, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome de Jeová. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre os holocaustos, sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez, e fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez, e fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, ó Jeová, Elohim de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que és tu Elohim em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Jeová, responde-me, para que este povo conheça que tu és Jeová Elohim, que tu fizeste voltar ao seu coração. Então caiu fogo de Jeová e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: Só Jeová é Elohim. Só Jeová é Elohim. E Elias lhe disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a correr e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo: Sobe agora, e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª disse: Eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens, e o vento e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Jezreel quer dizer o Senhor semeia. Tá bom? Vamos ver esse vídeo aqui, uma parte, tá? Eu não vou ver todo, eu vou fazer algumas interlocuções aqui. Deixa eu só rodar aqui essa propaganda que eu odeio isso, mas eles ficam me oferecendo dinheiro todo dia aqui. A gente poderia, então, falar Deus por Deus, tentar entender cada um, a localização dele, sobre qual povo adorava e tudo mais. O Baal, né? Baal mais citado, assim, né? Porque realmente era o deus mais popular fora Yahvé, né? Yahvé é o mais popular, com certeza, em Israel e Judá. Já Baal era na época, não? Ou já era pelo menos desde o 9º século, com certeza, porque a gente tem um texto que é a Estela de Moabe,
que é um texto escrito pelos moabitas, inclusive, que é outro povo, nem são os israelitas, em que eles falam que Quemosh, que é o deus de Moabe, venceu Yavé e humilhou Yavé quando Moabe venceu Israel. Essa é uma história que é contada na Bíblia, inclusive. Isso está lá no livro dos Reis também, que é quando Israel e Judá também juntos vão enfrentar Moabe, e aí eles chegam lá e começam a vencer, só que o rei de Moabe... Eu quero mostrar para você um aplicativo de celular que te remunera só para você instalar ele, isso mesmo, pessoal. O filho dele, como último recurso, Israel e Judá também juntos vão enfrentar Moabe, e aí eles chegam lá e começam a vencer, só que o rei de Moabe, que é o Mesha, que é o cara que aparece nessa estela moabita, ele pega o filho dele como último recurso, sobe na muralha e sacrifica o filho dele. E aí uma ira se abate sobre o exército de Israel e eles fogem, e Moabe vence a batalha. É também um negócio curioso, né? Assim, parece que o sacrifício deu certo. Exato. E Moabe, de fato, ouviu aquilo, interveio e afastou o domínio israelita. No caso, só que a Bíblia não coloca nesses termos, né? Mas isso parece estar subentendido ali. Quando você vai na estela de Moabe, como são moabitas, né, celebrando a sua vitória, eles falam que Israel Yavé, é a primeira ocorrência do nome de Deus, inclusive, que a gente tem na história. Tem uns exemplos um pouco mais complexos egípcios, que não dá para ter certeza se é o nome de Deus mesmo, mas com certeza, que a gente pode afirmar com certeza absoluta, é que essa menção ao nome de Deus, a primeira vez que ela ocorre nesse texto de Moabe, do 9º século. Então, nesse período, então, a gente já sabe que que Yavé é o Deus patrono de Israel. Tá. Mas, curiosamente, o nome Israel, o nome do povo, não carrega o nome desse Deus. Ele carrega o nome El, né? Israel, que é explicado na Bíblia numa história, mas academicamente hoje o pessoal vai por outra linha, que é que Israel significa Deus luta, Deus contende, tipo assim, ele luta por nós, que poderia ser originalmente El mesmo, o Deus cananeu, El, lá o patriarca que eu estava falando, né, esposo de Asherá, pai, etc. Talvez ele fosse o Deus mais antigo de Israel, e Yavé tem entrado depois no panteão e assumido o lugar, primeiro do deus da tempestade, que é o Baal, e depois assumido o lugar do patriarca mesmo. Essa é a representação do Baal. Isso. Com chifres. O chifre na antiguidade, ele representa poder, né, principalmente. Inclusive, Yavé é descrito também, tipo assim, o touro de Jacó, enfim, ele tem uma série de imagens relacionadas ao touro associadas a Yavé também por causa dessa questão do poder. Inclusive, e outra coisa, né, é que Baal era representado como um touro mesmo, por causa disso. A questão do poder, da força, né? A questão da força e a questão da virilidade também, da vitalidade, né, a potência até sexual mesmo do touro, que é fundamental quando você está pensando que os deuses garantem a fertilidade no sentido geral, dos campos, das pessoas, dos animais, né. Então, por isso, muitos deuses são representados às vezes com o falo, né, o pênis assim, bastante destacado e tal. Essa referência à fertilidade. Mas, por exemplo, nessas imagens aí, aquele do meio tem chifres, né? E ele está segurando uma lança que é uma lança meio estranha. Ela parece em cima quase uma planta, né? Mas isso é uma representação do raio. E aquele que está assim também, com o braço para cima, ele tá era para estar com um raio na mão, né? Só que o raio não sobreviveu ao tempo. O outro também está na mesma posição. Então é o Deus que porta o raio. O que significa portar o raio? O raio é o início, é o prenúncio da tempestade, de que a chuva vem. E a chuva vir é o que garante a fertilidade do campo. A fertilidade é o que garante que as pessoas comam e não morram, né? Que você vai ter o que dar de comer para o seu filho, vai ter o que dar de comer para você. Então é uma coisa básica da sobrevivência humana, né? Então ele é o Deus da tempestade, é o Deus que traz a chuva. E, deixa eu ver o que mais. E sim, o touro ali, né? Um touro representando Baal. E Baal é o touro jovem, El é o touro velho, que é o pai de Baal. E, não por acaso, a gente tem referências à adoração a outros deuses na Bíblia que fala do bezerro de ouro, né? Um bovino de ouro, que os caras aleatoriamente fazem um bezerro, né? Tipo assim, a gente pensa na mentalidade moderna,
Assim, vai fazer uma imagem de um deus, faz pelo menos uma coisa parecida com um ser humano, né? É. Um boi, que coisa mais boba. Mas até os caras usam símbolos, né? O boi, ele representa isso, a força, o poder, a vitalidade, e era um símbolo muito disponível naquele ambiente cultural. As pessoas pensavam em Deus, eles pensavam naquilo. Então, o bezerro de ouro, ele é uma representação que talvez alguns entendessem até como representação de Yahvé mesmo. Porque tem uma história no livro de Reis que fala, né, que para as pessoas não irem cultuar Yahvé em Jerusalém, que fica em Judá, o rei de Israel, que na época é rival de Judá, ele manda fazer 2 altares em Israel, no próprio território, para as pessoas que estão indo adorar Yahvé não precisarem ir para lá, e ele faz um bezerro de ouro, faz 2 bezerros de ouro, e coloca um em cada lugar deles, um em Dan e o outro, eu esqueci qual que é o santuário. Então, assim, a ideia é de que, em vez de adorar Yahvé em Jerusalém, que é outra nação, levando dinheiro, levando a primícia dos campos, né? Vamos manter isso aqui no nosso território mesmo, leva lá para Dan, que é no norte, e vai ter uma estátua lá. Que estátua que é essa? Se o povo estava indo adorar Yahvé em Jerusalém, provavelmente estão indo adorar Yahvé, imaginado como um touro nesses templos, né? Aí volta rapidinho lá no Baal. Porque tem uma história interessante de Baal também, tem uma passagem muito famosa do Antigo Testamento, que é a passagem de Elias e os profetas de Baal. Esqueça tudo o que sabe de jogos de guerra. Um jogo de ação em larga escala Watan. Que é que Eli tem o rei Acabe e a Jezabel vem de Tiro, que é um lugar que adorava Baal, né? Então ela traz esse culto do Baal de Tiro, que é um pouco diferente do Baal de Ugarit, mas assim, são deuses da tempestade, é bem semelhante. E o povo começa a adorar Baal bastante, assim, né? Tem vários profetas de Baal, e Elias fica indignado com isso, que é um profeta de Yahvé, meio que um profeta concorrente, num certo sentido, né? E ele desafia os profetas de Baal a fazerem descer fogo do céu para acender um sacrifício. Ele fala assim, ele reúne os profetas de Baal, são 400 profetas, ou 450, no topo do Monte Carmelo, que fica na divisa ali com os territórios fenícios, e coloca lá um altar com um touro que os profetas de Baal vão sacrificar, e um altar com um touro que Elias vai sacrificar. Só que a regra é, vocês têm que fazer sacrifício, mas vocês não podem queimar o sacrifício. Sim. Só o próprio Deus é que vai acender o sacrifício. Então, se é Baal acende o sacrifício dele, se é Yahvé, acende o sacrifício dele. Ele faz isso diante do povo, porque ele convenceu o povo que Yahvé é o Deus que deve ser adorado e não Baal. E é um contexto de seca, o povo está passando muita fome, são 3 anos que não chove. E aí, os profetas de Baal primeiro tentam, aí não conseguem, começam a chamar por Baal, faz descer fogo do céu, não sei o quê. E não acontece, aí Elias começa a tirar sarro dos caras falando assim, cadê o seu Deus? Ele não é tão poderoso assim? Será que ele, por ser um Deus, será que ele não está ocupado demais? Será que ele não está ausente? Será que ele não está dormindo? E aí, beleza, os profetas continuam tentando e não conseguem. E aí, Elias vai e fala assim, então, deixa eu mostrar para vocês, né, pra vocês não terem a menor dúvida. Faz um poço cheio de água em volta do sacrifício, joga água em cima do sacrifício, para falar assim, que não tem como ele mesmo ter acendido, não tem truque aqui, e invoca Yahvé, e na hora vem fogo do céu, e acende o sacrifício. E aí o povo vê que Yahvé é o Deus, tem até um artigo definido mesmo no hebraico originalmente, né? Não é que Yahvé é Deus e Deus só pode haver um. Não, Yahvé é o Deus que eles devem adorar. O Deus para aquele efeito que eles estavam querendo que volte a chover. Sim. O que é o fogo do céu? O que vem do céu e faz a coisa pegar fogo no chão? O raio. Então Baal é o portador do raio, segundo o povo de Tiro. Mas ele não acendeu o sacrifício dele. E Yahvé acendeu. Então se vocês querem chuva, adorem Yahvé, não adorem Baal. E aí depois que ele faz isso, ele fala com Acabe assim, que é o rei, né? Vai, pega sua carruagem, que ele vai se deslocar lá para um vale fértil lá, que é o Vale de Jezreel, e fala assim, vai, porque eu já estou ouvindo o barulho da chuva. Então o raio é o prenúncio da chuva, ficou demonstrado que Yahvé é o Deus que traz a chuva e não Baal. A chuva vem e o pessoal vai voltar a comer e a plantar, etc. Verdade. Mas tudo isso faz sentido quando você conhece a história de Baal. Qual que é a história de Baal, que a gente sabe graças aos textos de Ugarit? A gente não saberia isso pela Bíblia, porque não é contado. Porque, de novo, também nem precisaria. A Bíblia não tem essa pretensão, né, de contar essa história de outros deuses. Mas no texto de Ugarit, a gente tem a história de Baal. O que é a história de Baal? Baal era um deus que ele, originalmente, ele não era um deus tão alto na hierarquia dos deuses, mas ele derrota um deus que é alto na hierarquia, que é Yam, que é o mar, ele vence o mar, que representa o caos em várias culturas, e com o raio, inclusive, com a sua arma, e depois que ele derrota Yam, ele ganha prestígio. Então ele ascende na hierarquia dos deuses. E aí ele demanda um palácio para ele, porque todo grande deus tem que ter a sua casa, que são os templos. Né? Ele tem que ter a sua casa. E aí ele pede para El, que é o deus supremo, para dar um palácio para ele, um templo para ele, e El inicialmente não aceita. O preferido dele era Yam, ele gostava mais do outro deus e tal. O protegido dele era Yam. Aí ele não aceita. Aí umas deusas tentam intervir na situação para que ele possa Asherá, por exemplo, né, Tirat e Anat, que é a esposa dele, intervém, não dá certo. Aliás, dá certo. Aí ele faz o templo para Baal. Aí na inauguração do templo, e de fato historicamente os templos eram dedicados, né, depois você constrói, você dedica o templo fazendo uma grande festa, uns ritos específicos para sacralizar aquele lugar, né, para reconhecer a sacralidade daquele lugar. Então Baal vai fazer, eu só estou falando isso porque veja que os mitos espelham, né, as práticas de fato cultuais concretas que os caras faziam. Então vai ter um grande banquete para Baal para a inauguração do seu templo, /palácio, né, na história mitológica. E aí ele convida todos os deuses, mas ele não convida Mot, que é um outro filho de El, que representa a morte, é o senhor sobre o mundo dos mortos. E aí Mot fala assim, você chamou meus irmãos para comerem,
mas não me chamou. Então eu vou comer você. Eu vou engolir Baal. E aí Mot engole Baal. E Baal fica morto. Ele perde a possibilidade de ação, ele fica inerte, ele não consegue agir mais. E aí, uma deusa que é Anat, que é a esposa de Baal, junto com outra deusa que é a deusa solar, né, que é Shapash, vai, liberta Baal e traz Baal de volta à vida, à ação. O que isso representa? E aí Baal se assenta no seu trono, etc, fica entronizado lá no seu palácio, e agora ótimo. O que isso representa? Representa que Baal tem uma fase que ele está ausente. Baal está morto. Baal está nas entranhas de Mut, foi engolido pela morte. E outra parte em que Baal voltou e reina e troveja. O que isso significa? 2 momentos do ano. Seca, em que não se pode plantar, e as pessoas choram porque não tem, porque o clima está quente e inadequado ao plantio. Só que no fim desse período muito duro, você ouve o raio e você sabe que a chuva está vindo. E a chuva vem, fertiliza, e aquela você produz, come, etc. Então a celebração de que Baal está ativo novamente. Sim. Isso se repete ciclicamente, né? De novo, essa questão da conexão do mito com a realidade cultica. Então, quando Elias fala que Baal não trouxe o raio, mas Yahvé trouxe o raio, ele está fazendo uma polêmica em relação às crenças de quem adora Baal. Que se você não vai para a história, você não entende essas minúcias do texto, né? Porque o autor do texto escreveu para quem já conhecia essas histórias, não precisava explicar. Hoje a gente precisa. E outra coisa é isso. Por que Elias fala assim, cadê Baal? Será que ele está ausente? Será que ele está dormindo? E dormir é um eufemismo, né? Uma palavra suave para morte. Então assim, será que Baal está morto? Será que ele está ausente? Por quê? Porque tem essa história de que Baal, ele tem uma atividade que é cíclica. Às vezes ele não está ativo, às vezes ele está ativo. Enquanto que Yahvé, que é o Deus que Elias defende contra Baal, está sempre presente. Yahvé está sempre, ele não tem limites na sua força, etc. Né? Então promovendo o culto de Yahvé contra o culto de Baal. Todas as coisas a gente entende se a gente volta para a história, né? E analisa outros documentos. O que é isso daí, Pratos? Isso é um Qual templo que é o de templo Baal. de Baal? Isso. Acho que isso em Palmira, que é na Síria. É um tempo mais recente, né? É porque Baal, inclusive, ele foi adorado por muito tempo, até o 3º século depois de Cristo, a gente tem registros de Baal sendo adorado. Inclusive, num período em que a Grécia, a cultura grega já tinha dominado aquela região, Baal era chamado de Zeus Heliopolitano, o Zeus de Heliópolis, né? Porque os caras começam a fazer essas ligações entre vários deuses. Na antiguidade isso é muito comum. Tinham, por exemplo, gregos e romanos que acreditavam que o deus dos judeus era Dioniso, ou que era Júpiter. Júpiter não, Saturno. Porque o dia de Saturno é o sábado. E aí, como os judeus guardavam o sábado, eles pensavam assim, esses caras adoram Saturno. Uhum. Então existe uma interpretação grega, né? Esse fenômeno, no caso dos gregos, né? Que todos os deuses dos outros povos, eles chamam por um nome do seu próprio deus. Então o deus Set, por exemplo, na mitologia egípcia, que é o que mata Osíris, espalha os pedaços de Osíris, não sei se você conhece essa história, mas o deus Set ele é chamado de Tifão entre os gregos. Tifão, um cara da mitologia grega, que enfrenta Zeus, etc. Sim. Então tem essas correspondências acontecem, né? Esse aí é uma estatueta do El, que é o pai da grande família de deuses, né? De Ugarit. É um deus mais velho, inclusive, ele tem uma barba, e tem textos que falam, né? A sua barba te aconselha, falando da sabedoria de El. Ele é representado sempre como um velho, mostrando que ele é o mais antigo de todos, é o patriarca, etc. Oh, meu Deus. Bom, irmãos, então, eu vou aqui só mostrar o que é a Estela de Moab. Estela de Moab é essa pedra que está em Jerusalém, que foi desenterrada aí. Um achado arqueológico que conta a batalha, essa batalha que houve, tá bom? Aqui tem um site aqui também. Bom, então vamos ao assunto de hoje. Então é o seguinte, em primeiro lugar, os judeus acreditam que tudo Deus criou tudo através da palavra. A palavra em hebraico é davar. Então, pronunciar o nome de Deus corretamente era imprescindível. Porque eles criam que a palavra fez todas as coisas. Então, não adianta falar feijão quando você quer arroz. Entendeu? Então, o nome de Deus é Yehová. Eu não me lembro o nome dele, mas ele é um estudioso que ele ajudou a traduzir os escritos do Mar Morto. E ele falou que na tentativa dos povos querer falar o nome de Deus para ter poderes sobre a guerra e poderes para dominar os outros povos, eles ficavam tentando pronunciar o nome de Deus. Yahvé, Nehemiah Gordon, exatamente. Muito obrigado, pastor João. Nehemiah Gordon. Ele é um estudioso e tal, ajudou a traduzir. Então, vamos dizer assim, nessas tentativas de tentar dizer qual que é o nome de Deus, Yahuwá, Yahobó, apareceram entidades que se apossaram desses nomes falsos. E virou uma bagunça.
certo? Então os judeus preservaram o nome de Deus para que também Israel fosse preservado e que os povos tivessem aquele temor. Essa é a primeira coisa. Eu não julgo hoje quem fala Yahvé, Yahuwah, eu não vou julgar esse mérito porque Jesus já veio. Mas na antiguidade era importantíssimo. Então, o som e a palavra revelada vinha para quem tinha intimidade e comunhão com Deus, como Elias, Moisés e Abraão. Então, era como um selo de uma senha quando você está numa guerra, que alguém dá uma senha e você uma contrassenha para você saber se você é soldado de tal exército ou não. É tanto que Josué teve que confrontar Jesus, Deus, como anjo. Então essa é a primeira coisa. Se você for examinar a história, e como os povos relatam as histórias dos deuses, eles vão dizer que Yahvé casou com Aserá. Aserá é Astarote. Astarote é a mesma, aquela da torre de Babel lá, que casou com o próprio filho, como é que é o nome dela? Alguém me ajuda aí, com os nomes, por favor. Semíramis. 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 Isso, obrigado. Então, essa bagunça de Deus, de deuses, né, na verdade, era muito comum lá naquela época, porque Satanás estava sapateando com as culturas. Satanás sabia que Deus iria ter uma esposa na pessoa de Jesus. De alguma forma, os anjos sabem dos projetos de Deus no futuro. Então, criar qualquer confusão com o nome de Deus, com o nome de deusas, desde o Éden e até antes disso, né, porque a história que eu conto para a criação é bem antes do Éden, já acontecia. Então, se você for examinar esses escritos paralelos da Bíblia, você vai encontrar esses relatos que, de certa forma, vai escandalizar você se você não entende o lado espiritual. Se você não tem conhecimento de Deus pessoalmente, o nome de Deus, porque hoje conhecer Deus e conhecer o nome de Deus é você ter intimidade com Ele e saber quem Ele é. Entendeu? Por quê? Porque a guerra celestial ela entrou num nível de semântica, não mais de fonema. Porque um podia falar Yahvé e outro Yahuwah, tá certo? Bom, então, já que era de semântica, então você tem que conhecer a intenção da palavra e saber o conteúdo dela para saber o que está sendo dito, embora houvesse vários fonemas, né? Moabe é um povo que foi gerado por um incesto. Edom e Moabe, que é os filhos de Ló, com as suas filhas. E eles também queriam pronunciar o nome de Deus, mas tinha uma variação fonética que, ao invés do V, do Vá e Yehová, eles faziam Yehuá. Tem gente, por exemplo, chinês não consegue pronunciar o R. Japonês não consegue pronunciar o L. Tinha aquela história do Shibboleth e o Siboleth. Então, em termos de fonema, tinha gente com problemas na língua ou problemas na fala, e pronunciar o nome de Deus era uma coisa importantíssima, foneticamente falando. Agora, hoje, você tem que saber o que de Deus para saber o nome de Deus, para conhecer o nome de Deus, saber quem Ele é. Saber que houve uma guerra celestial e que houve deuses que vieram para a Terra para se passar pelo Deus Criador.
Então, se você tem isso como fundamento, você vai facilmente começar a distinguir essa disputa entre os povos e entre as lutas que eles travavam para ter domínio da Terra ou do planeta. Então, essa guerra ainda hoje acontece. É por isso que vai se levantar o anticristo, querendo parecer Deus, sentar no trono de Deus, e assim por diante. Porque o palco da guerra é aqui a Terra. E essa guerra ainda continua. E o palco da guerra são os corações, as almas. Então, se você sabe que Deus, o Pai, é o Criador de todas as coisas, e Ele é antes de todas as coisas, e Ele subsiste por si só, numa luz inacessível, como está escrito lá nas cartas de Timóteo, você joga qualquer outro parecido aí como Deus, que mexe com raio, que mexe com tempestade, para baixo. E você sabendo que Jesus é o verbo, aquela ação que Deus pronunciou no princípio para fazer todas as coisas, e que Ele é eterno, que Ele não é criado, e que os deuses que vieram depois para a Terra foram criados por esse Deus eterno, acabou. Só que isso se chama transcendência. O que é transcendência? É você alcançar um conhecimento que é dado somente pela revelação de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Se você for fazer estudo de arqueologia, de antropologia, pegar esses achados arqueológicos, ficar comparando as historinhas de um povo, do outro, e não dar a verdadeira conotação transcendente para a história, você vai ficar bagunçado na cabeça. Você vai virar politeísta, como esse rapaz aí, no meio da fala, não sei se vocês perceberam. Porque o politicamente correto é ser politeísta, é entender as culturas. Entendeu? Só que a disputa, ela é muito mais profunda e elevada no sentido do que quem se declarou Deus e quem é o verdadeiro Deus. Isso é o princípio de toda a história. Então, a primeira era que houve, e eu estou falando isso baseado nos escritos egípcios, né? A primeira era que houve foi a de Libra, só que o signo de Libra não é Libra, é altar. Eu nasci no signo de altar, de sacrifício. Depois foi passado para Libra. O signo de Escorpião era águia. Os egípcios mudaram para Escorpião. Então, a gente vamos chamar aqui de primeira, segunda, terceira terra que nós estamos, e vamos para a quarta terra. A primeira terra, ela foi gerada no altar. E quem foi o cordeiro morto antes da fundação do mundo? Jesus. Sacrificado aonde? Sobre o altar. E é nele, por ele e para ele são todas as coisas, e é por isso que Deus criou todas as coisas a partir do signo do altar de Libra. Porque ele já sabia que a criação, pelo fato dele dar a liberdade, haveria também a escolha contrária. Então, se as pessoas ou os seres que escolhessem contrário influenciassem os demais, por engano, precisariam de um sacrifício de retorno. E é por isso que ele imola o cordeiro antes da fundação do mundo no signo do altar, quando ele criou todas as coisas. Depois do signo do altar, vem a virgem, que é virgem também, é virgem. Não se altura. E a virgem representa a noiva, a igreja. E depois de virgem vem leão, que é o leão da tribo de Judá. Depois de leão, houve um retrocesso na história e voltou para a virgem. Já na segunda terra. Porque Satanás caiu.
Depois da queda de Satanás, passaram-se 400 anos. Satanás, ele perdeu o brilho dele, ele foi se esfumaçando, vamos dizer assim, por 400 anos. O povo dessa primeira terra teve uma divisão espiritual. Pela queda de Satanás, o povo de luz, que era um povo metafísico, vamos dizer assim, foi materializado. E começou um outro reinado aqui na Terra. Então, nessa segunda Terra, passaram-se pelo signo de Leão, Virgem, Altar novamente e Águia. E Sagitário, porque aí começou a ter uma contaminação nas simbologias, mas deixa isso para lá. Aquário, Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão. Foi o período da segunda terra. Cada um na época deles, Deus estava fazendo alguma coisa com os anjos e com os caídos e com o povo que era daqui, dessa primeira terra. Depois veio na terceira terra, aí depois Leão, Câncer, aliás, continuando na segunda terra. Leão, Câncer, Gêmeos e Touro. Quando Adão foi criado, a constelação que estava em vigor era Touro. Por isso que foi a era de Abraão, que durou até a era de Abraão. No livro de Enoque, tanto Adão como os patriarcas são chamados de touros. Depois da era de Touro, vem a era de Áries, que é o Cordeiro, que foi a era de Moisés. Depois da era de Áries, vem a era de Peixes, que foi Jesus e a igreja. E agora a era de Aquário. Bom, então tudo isso aqui foi um registro histórico feito pelos egípcios que reconta a história da Terra. Então, voltando lá à questão do Baal. Então, veja só, Baal quer dizer senhor, dono. Uma mulher se casa com um homem, em aramaico, em hebraico, ela dizia, ele é meu Baal, ele é meu marido. O pai também era chamado de Baal. Esse é o meu Baal, meu pai. Então, marido, esposo. Nas culturas antigas, uma palavra significava muitas coisas, porque não tinha tantas palavras, né? Tanto que hoje no hebraico se absorveu muitas palavras do inglês escrito em hebraico para poder ter uma palavra em hebraico, computador, inteligência e assim por diante, tá? Então, veja só, nessa condição, a gente sabe que o povo que saiu do Egito sacrificou e fez um touro ou um bezerro, né, conforme ele falou aí, que era o touro mais velho, que era o El, e o touro mais novo, o Baal. Porque eles receberam essa influência. Então, a visão que eles tinham de Deus não chegava àquela que está no capítulo de João, que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então, a palavra verbo no hebraico é davar. Então, essa ação de Deus, essa inteligência de Deus, esse poder de Deus, que criou todas as coisas, nele, por ele, para ele, que se tornou uma pessoa, ou uma manifestação de Deus, vamos dizer assim, uma parte de Deus, que se encarnou, que é chamado Jesus, que é eterno. Essa revelação, ela foi progressiva. Mas Moisés e alguns patriarcas já começaram a entender coisas do futuro. É por isso que os apóstolos têm o fundamento dos profetas e o fundamento dos apóstolos, que vai montando a história para que nós possamos compreender quem é Deus. E compreender quem é Deus também compreende qual é o nome de Deus, que é Jeová, quer dizer, aquele que era, que é e que há de vir. Entende?
Então, não tem, como é que se diz, comparativo, cultural, analógico, historiológico, antropológico e arqueológico para você juntar todas essas informações das culturas e querer comparar com a revelação divina, porque ela ultrapassa qualquer escala humana. E o que está acontecendo hoje é que o academicismo, o cientificismo, certo? Está dominando. Porque as pessoas querem a verdade a qualquer custo e eles vão procurar nas universidades, porque eles acham que é na universidade que se tem conhecimento, que a ciência, o cientificismo, que fora da ciência não se tem conhecimento, fora da academia não se tem conhecimento, academicismo. E tem esse conhecimento, tem revelação, porque Deus revela aos corações. Deus pode arrebatar qualquer um aqui, levar lá no princípio, quando ele criou os céus e a terra, e mostrar tudo, e você se tornar uma testemunha da criação. Uma viagem no tempo. Deus pode fazer isso. Espaço, tempo, matéria está na mão de Deus. Então não tem como, gente, você ficar assistindo vídeo no YouTube e querer alcançar a espiritualidade a nível de academicismo e cientificismo. Olha só o título lá do vídeo. Tudo o que a Bíblia não conta. Quem é o autor dessa frase? Tudo o que a Bíblia não conta. Vou dizer para vocês quem é o autor dessa frase. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Jeová Deus tinha feito. E esta serpente disse à mulher: é assim que Deus disse? Ou, em outras palavras, ele contou tudo? Em outras palavras, será que a Bíblia não está escondendo alguma coisa? Agora, por que a Bíblia esconderia? Porque a parte que a Bíblia não revela está na sua intimidade com Deus, que você vai buscar compreender as Escrituras no Espírito de Deus. As entrelinhas que são completadas pelo Espírito Santo. Então, quando Satanás está dizendo, é assim que Deus disse, ou tudo que a Bíblia não conta, está dizendo para pessoas tolas e irracionais que não querem buscar a presença de Deus ao nível da comunhão, para entender que Ele é o Verbo que se fez carne desde a eternidade. E fica comparando historinha de povo do Oriente Antigo, o deus El, o deus Baal. Se você for ver essas histórias, o El era um velho que apareceu lá andando. As culturas têm paralelos. O Baal, para os gregos, é o mesmo Júpiter, que ele falou lá, e o mesmo Zeus, que é o Satanás. Que é o mesmo Deus árabe, que é o Alá. Então, se você não conhecer a Deus mesmo, de fato, vai virar uma bagunça, e essa bagunça está tentando aumentar cada vez mais por causa dessa troca de conhecimento, sem o crivo da transcendência, do conhecimento, da revelação. É por isso que a Igreja Católica defende que só pessoas ungidas poderiam ensinar a Bíblia, que são os padres, os santos, escolhidos por Deus. De certa forma, ela tem razão. Porque se o povo não busca, se o povo não ora, se o povo não se rende a Deus, vão ser poucos escolhidos. Mas não significa que esses escolhidos são as instituições que geram. É Deus que gera os escolhidos porque Ele vê o coração.
para ensinar, para livrar esse povo dessa maluquice doida aí, que vai enganar muita gente e colher muita alma. Porque agora, a questão é assim, o que é o ego? É um espelho do eu de Satanás dentro de você. Se você quer saber literalmente o que diabo que é o ego, o diabo pegou o teu coração, jogou um espelho na tua frente para você olhar para ele dentro do teu coração. E quem é Jesus? É o espelho de Deus para revelar quem você é em Deus. Porque você foi criado por Deus, em Jesus, antes da fundação do mundo, antes de Satanás cair. Deus já tinha um plano com você. Então, esse espelho já tinha uma imagem perfeita em Jesus para você. E não é agora, depois de 2000 anos, que se vai construir uma imagem correta. Se você não pegou o fio da meada lá atrás, você vai entrar no inferno. Porque você vai alimentar o ego. Você vai aceitar a marca da besta. Você vai concordar com o progresso da serpente, com o reino das trevas, com o progresso da tecnologia que domina, que escraviza, que subverte, que destrói o planeta por causa de um Deus narcisista chamado Satanás. Que vai fazer uma imagem narcisista dentro do seu coração, se você não cuidar. E vai odiar a criação de Deus e a si mesmo, porque ele não tem suporte de amor. Satanás pode ter todo o poder de mexer com raio e tempestade, mas está sendo tirado dele, porque agora ele vai querer usar a tecnologia, porque agora ele já caiu aqui na Terra, ele está usando inteligência artificial, câmeras para poder vigiar, porque as prerrogativas de anjo dele estão sendo eliminadas. Porque ele vai para o Lago de Fogo, mas antes ele vai passear lá no abismo um pouco, no milênio. Então, se você não conhecer o amor de Deus e pessoalmente ele, na intimidade, com todas essas culturas, essas falácias e esses academicismos e esses professorzinhos, esse daí, pastor João, eu posso chamar de meia tigela. Mas Satanás eu não posso chamar de meia tigela, porque lá no livro de Judas, fala que a gente não deve exercer nenhum juízo difamatório contra o que o Senhor te repreenda, foi o que Miguel disse. Então, se Miguel falou isso, eu vou respeitar. Agora, quando for autorizado falar isso, eu vou falar. Mas esse professorzinho de meia tigela não está elevando a consciência das pessoas à transcendência de Deus e à revelação de Jesus. Portanto, são falsos mestres. São falsos profetas. Porque se você não glorificar a Jesus e a Deus como único Senhor e Salvador, você vai glorificar o seu ego e por tabela, Satanás. Ele está louco por isso. Satanás está doido que você valorize o seu ego e valorize as coisas desse mundo, a matéria caída, não resgatada até agora. Então aí, o que aconteceu lá com Elias? Elias era um homem que tinha intimidade com Deus. E ele diz aqui na palavra, né? Vou ler até, eu fiz tudo como o Senhor me disse para fazer. Então, o que Deus tinha mostrado para Elias? Deus contou para Elias todo o teatro que ele tinha que fazer para humilhar Baal. Vai lá, pega duas ovelhas. Como é que é? 2 bezerros, 2 touros, né? Não é isso? Põe água. Põe mais água.
Deixa ele se cortar aí até de tarde. Deixa ele se cortar. Se cortaram até de tarde. Então, está escrito lá. Verso 36. Capítulo 18. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Jeová, aquele que era, que é e que há de vir. Essa é a conotação do nome. Que era, que é antes da eternidade, antes desse mundo aqui existia na eternidade, antes da primeira, da segunda, que nós estamos na terceira terra. Jeová, Elohim. Elohim é um Deus majestoso, que o plural hebraico quer dizer Deus majestoso. De Abraão. O que ele está dizendo nesses conteúdos das palavras? Que eu falo, palavra é uma história, cadeira tem mesa, tem árvore, tem ferro, tem indústria, atrás de uma palavra chamada cadeira. Então ele está falando assim, Deus de Abraão. O que ele está querendo dizer? O Deus daquele homem que saiu de Ur dos Caldeus, da cidade dos anjos caídos, e foi seguir o verdadeiro Deus. É isso que quer dizer a palavra Abraão, no contexto histórico. Que abandonou os anjos caídos, que vieram depois do dilúvio, né? Porque antes do dilúvio eles vieram, mas depois do dilúvio, ergueu uma torre chamada Babel, que o próprio Nimrod tentou matar Abraão, e Deus o livrou. Então é isso que quer dizer o nome Abraão, a história de Abraão é essa, assim como vai ser a história de cada um de nós, do profeta João Batista, do pastor Jones, do pastor João. Alguém tentou te matar na tua história, então é o Deus que te livrou, o Deus de Abraão. De Isaac e de Israel. Manifeste que tu és o Elohim em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. Então Deus já tinha dito que o Baal não ia se manifestar e que era para ele zombar. Botar água, ficar deixando eles gritar até a tarde inteira, e na hora certa, Deus ia mandar um raio. Porque o milagre tá onde, hein? E saber a hora que o raio vai cair, meu filho. Saber a hora que o raio vai cair. E o raio caiu em cima do holocausto. Lambeu tudo. Você sabe a hora que o raio vai cair? Um cientista sabe a hora que o raio vai cair? O cientista sabe a hora do terremoto? O terremoto é imprevisível. Até hoje não existe nenhuma teoria física ou matemática que prevenha o terremoto. Por enquanto, não. Então é isso, irmãos. E é isso que Satanás, agora eu vou falar a frase que o pastor João gosta, usa as escrituras e engana o povo. É exatamente aí. Se você não conhecer Deus no intimidade, no coração e no amor, você vai ouvir academicista e cientificista. E vai cair no engano. E esse vídeo foi mandado para minha família. E o meu irmão divulgou esse vídeo no grupo da minha família. Eu convidei ele para vir aqui, mas ele infelizmente não está aqui. Essa contaminação de apostasia, de perversão, de heresia. Heresia não é porque eu não concordo com a teologia, não. Porque a teologia tem heresia, e tem gente fora da teologia que não tem heresia. Heresia é aquilo que perverte o coração. Blasfêmia, profanação. São esses os pecados. Que te leva para profundas trevas. Porque depois que o ego cresce, como é que você vai destruir ele? Porque todos os imperadores romanos, quando o ego cresceu, ele se declarou Deus e matou gente. Todos os grandes ditadores do mundo, quando o ego cresceu, matou gente. E o anticristo vai amar as pessoas que tiver o ego grande para matar gente para ele também. Ou pelo menos para entregar
onde tem Bíblia escondida, onde tem crente escondido. Entendeu? Espero que vocês tenham entendido quem é o Deus de Israel e que um vídeo desse não tenha nenhum efeito em vocês e que vocês possam livrar pobres almas acadêmicas e cientificistas. Amém? Deus abençoe. Podem comentar da forma como quiser. Conforme Deus permitir. Pode falar, pastor Aníbal, pastor João. Pastor Jones. Amém, amém. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu tô aqui na minha sogra. Tô aqui no Wi-Fi da minha sogra. Vocês estão ouvindo bem? Tá ouvindo, pastor? Não, estamos ouvindo. Tá ouvindo. Tá. Glória a Deus, que Deus abençoe, né, o pastor Lucas pela aula, pela explicação. É assim, né, pastor Lucas? É que é um... Tá, a Nilva quer abrir aqui. Mas é porque... Peraí, vamos ver. Quer abrir o vídeo, né? Tá. Aí. Amém. Glória a Deus. Neste momento agora, estão no inferno. E pessoas irão para lá, né? Isso aí é fato. Por quê, né? Porque a palavra de Deus, ela é a revelação que Deus deu pra gente, né? A Escritura Sagrada, ela é uma parte de uma revelação que ele deu para nós, para os homens, para o ser humano. É uma revelação que ele deixou para a gente, né? Então eu vejo que a gente sabe que isso é a realidade, né? E é algo que Deus revelou, tá? Isso é o que Deus revelou para todos, o que está escrito lá é o que Deus revelou para todo ser humano na face da terra. Ele deixou essa revelação dele. Amém, gente? Glória a Deus. Obrigado, pastor Lucas. Amém. A paz, amados. Pastor Lucas, muito obrigada pela palavra. Muito obrigada por toda a explicação, sabe? E a gente observou, eu pelo menos pude observar que o senhor estudou muito o que o senhor falou e a unção, ela é tão maravilhosa que ela acompanha isso, sabe? Porque a disciplina, é uma disciplina, acontece uma disciplina quando a pessoa estuda e ela ora. Há um mover muito grande. Muito obrigada, pastor Lucas, muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Então, só completando o que o pastor Jones falou, no senso comum e na distribuição mais democrática, vamos dizer assim, que Deus fez, as escrituras têm acesso para todo mundo. Teve uma época que a Bíblia não era acessível, né? Deus colocou um evangelho nas estrelas, quando não tinha nem nada escrito. E conversou com alguns homens espiritualmente falando para descobrir como decodificar os sinais, e depois vieram os astrônomos, os astrólogos e assim por diante. Porque Newton, quando ele estava estudando astronomia, ele estava tentando descobrir as coisas da Bíblia. Tá? Depois é que veio a astronomia. Então a astrologia era saber o que Deus ia fazer no futuro. Não era consultar o horóscopo às 9 horas da manhã, quando você sai no trabalho e ouve no rádio do carro, não. Porém, a comunhão com Deus, de saber quem é Deus, de ir para além das escrituras, é na intimidade, é no amor, é na rendição, é na negação de si mesmo, todo dia, é no arrependimento, para que o vaso seja de barro, mas a glória seja de Deus, porque todo dia a gente observa a si mesmo em suas próprias fraquezas e vê o quão miserável nós somos, para que a glória seja para Deus. Pelo menos
por enquanto é assim, até que se manifeste a glória dos filhos de Deus. Agora, Deus tem uma glória que é dele, que ele não vai dar para ninguém, mas nós vamos ter uma glória nossa. Parece que a palavra glória e orgulho, em algum lugar elas se tocam. Então, eu não sei até que ponto isso é válido agora, porque eu não quero cair no orgulho. Mas eu anotei aqui na minha Bíblia as coisas que nós podemos nos orgulhar e nos gloriar. Nós podemos nos orgulhar de, em Cristo, nas fraquezas, na esperança da glória de Deus, na esperança da salvação e no evangelho da cruz, e nas tribulações. E eu tenho a referência para cada uma deles. Gloriar-se em Cristo, Romanos 5:11, Filipenses 2:3. Conhecer a Deus, Jeremias 9:24. Nas fraquezas, 2 Coríntios 11:30 e 12:5. 2 Coríntios 12:9. Na esperança da glória de Deus, Romanos 5:12. No evangelho da cruz, Gálatas 6:14. Nas tribulações, Romanos 5:3. Então, existe um certo orgulho para nós, uma certa glória. Eu não vou ser a minha, eu não vou poder dividir com o João Batista. O João Batista não vai poder dividir a dele com o pastor João. Mas toda a honra, toda a glória será dada ao Senhor, né? Porque até os 24 anciões depositam as suas coroas diante do trono. Porque deve tudo a ele. Agora, se os 24 anciões são os 12 patriarcas, os 12 apóstolos, eu não sei. Ou se eles são os 24 primeiros seres criados por Deus, os anjos, também não sei. Isso a gente vai descobrir mais tarde. Só que, por enquanto, né, ainda não fomos glorificados, mas toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Eu não sou não estudioso da Bíblia, graças a Deus. Mas tem uma passagem muito forte que fala em Romanos 12:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas eternamente. Tudo é de Deus e para Deus. Amém? Amém. Tá bom, irmãos. Então, se não, ninguém vai comentar mais nada, eu vou... Pastor Lucas, só lembrei de uma coisa, pastor Lucas, né, do estudo que o senhor fez no começo, eu lembrei de uma coisa interessante, eu estava vendo um debate, e o debatedor, ele falou o seguinte, uma coisa bem interessante, né, que Deus, como ele criou o tempo, ele é atemporal. Como ele criou a matéria, ele é imaterial. Isso. Né? E como ele criou o espaço, ele também ele é infinito. Porque ele criou o espaço. Então ele está fora do espaço, então ele é infinito. Achei muito lindo, pastor. Mas mesmo assim, Deus fez isso, mas pelo amor dele, ele veio morar dentro daquilo que ele criou para ter comunhão conosco. É por isso que eu entendi porque que o Pai tem uma casa e Jesus tem uma casa lá no céu. Porque os cravos e as cicatrizes de Jesus vão ficar por toda a eternidade. Pode falar, profeta. Por isso que na Bíblia fala que não são todos os milagres do Senhor que está na Bíblia, né? Tem muitas revelações que estão
que o Senhor revela para a gente na intimidade. Porque se fosse escrever todos os milagres que foram feitos, não caberia no mundo de tantas escrituras. Que o poder de Deus, todo tanto que você pensar é mais, é ilimitado. Amém? Amém. Tem outras nuances nessa história de Elias aí, que ele também... eu já observei algumas falas desse rapaz aí. Então, é onde você percebe que inteligência não tem nada a ver com sabedoria, né? Ele é muito inteligente e ele está fazendo muito sucesso por causa do conhecimento dele. Mas, infelizmente, não é sábio. Porque a sabedoria é dom de Deus. O Senhor dá para aqueles que o temem. Eu conheço um senhor que até agora, então, não estou lembrando o nome dele, mas não preciso citar. Ele é um estudioso da Bíblia, então tudo que você vai falar sobre intimidade eu não aceito. Eu creio que é igual esse rapaz, muito inteligente, mas se você não tiver intimidade com Deus, não chega no ponto que o Senhor quer, né? Ter contato direto com Ele, que é Ele te falar, você entender o que Ele quer. Você entender que as coisas que o Senhor quer na sua vida é no tempo dele, não no seu. Exatamente. Um dos homens mais inteligentes que houve até hoje se chama Tomás de Aquino. Ele foi santificado pela Igreja Católica como São Tomás de Aquino. Ele escreveu a Suma Teológica, que eu tenho ali na sala, 5 volumes dessa grossura, e a Suma contra os Gentios, que é um resumo. A Suma Teológica é para a igreja, e Suma contra os Gentios é para defender a fé fora da igreja. Inclusive para combater os árabes, que ele escreveu. Ele baseou tudo em Aristóteles. Como Aristóteles estava errado, ele também errou. Só que tudo ali era conhecimento humano. Um dia Jesus apareceu para ele e falou assim: Tomás, você falou muito bem de mim. Muito obrigado. Fiquei muito contente com o que você falou. Mas eu quero te mostrar muito mais. E Deus arrebatou ele. Quando ele voltou, ele disse assim que tudo que ele tinha escrito, aqueles 5 volumes que eu tenho ali na sala, e mais todas as coleções, tudo que tem escrito de São Tomás de Aquino, ele falou que era esterco, igual Paulo. Que não atingia o nível que Jesus deu para ele depois de tudo isso. Então, a escada da sabedoria, para alguns, é muito longa, porque vai passar pelo mundo, toda a sabedoria do mundo, assim como foi para Moisés, 40 anos no Egito, para depois ver uma sarça ardente e ter uma comunhão com Deus no Monte Sinai, né? Onde ele viu Deus lá, com uns 70 anciões, viram a forma de Deus lá, sentado no trono. Agora, será que as pessoas querem se desprender do mundo e se desprender dos homens para chegar nesse nível? Por isso que Jesus falou, muitos chamados, poucos escolhidos. Pode falar, pastor João. Pastor Lucas, realmente é excepcional. Excepcional. Eu tinha uma pergunta para o senhor, ela é mais pessoal, o senhor não precisa responder se não quiser não, tá? Tá bom. É da sua família, em relação a esse vídeo. Mas antes disso, o senhor falou do minha tigela, eu estava rindo aqui. Desde o tempo que eu comecei a fazer tradução para a igreja, 30 anos atrás, eu não chamo nem aquele cara de nome, sabe, pastor? Uma coisa pessoal minha. Ele não merece nem ser chamado o nome dele. Quando eu fiz tradução no passado, eu usava o S minúsculo. Eu também sempre uso. O que eu chamo ele... o que eu chamo ele eu não sei qual é o nome em português, mas não é um nome, é um pseudonome. Meia tigela, pé na cova, sujeira, fumaça, fedorento, porque aqui seria, os índios têm nome, touro sentado, sol amanhecer, eu não sei como é que chama isso.
não é bem nome, não, mas na realidade é nome, né? E eu não tenho nome para esse cara, sabe? Não gosto de falar, não gosto de traduzir o nome dele. Então, pastor João, o nome Satanás já era um denome, né? Um diminutivo, porque Satanás quer dizer mentiroso, enganador, né? Só que isso virou um título, né? Isso é coisa minha que eu carrego comigo. Fizeram até um clamor em cima do nome mentiroso, enganador, né? Porque tem muitos mentirosos enganadores se dando bem no mundo, né? Ele é como o próprio Deus falou, ele é um fumaça no espelho. Então eu chamo ele. Ele não João é Batista mais chamou de Pet Nemo. Ele não é mais chamado pelo nome que ele tinha no princípio, né? Como é que é o Existe nome até uma dele? especulação de qual é o nome do anjo que ele tinha. Interessa. Mas eu assim, nas escrituras manda Satanás, aí a gente usa Satanás. Né? Tá bom, não quero dar mais. Não quero dar mais. Autoriza, né? Mas eu não sei. Quero dar glória É de cada um. Não. Vai da consciência de cada um. O Kevin tem uma unção muito, muito grande no mundo dos demônios, e ele mesmo falou para a congregação dele, falou, eles não ligam porque vocês chamam ele, contando que vocês fazem o que ele quer. Eles não ligam. Isso é verdade, porque eles não têm mais dignidade. Tá nem aí que você chama ele. Mas minha pergunta que eu queria para o senhor, pastor Lucas, em relação àquele vídeo, é pessoal, tá, querido? Não precisa responder. Tá? Em relação àquele vídeo, alguém mandou aquele vídeo para sua família, e eu só fiquei assim, qual foi o interesse que essa pessoa mandou esse vídeo para a sua família? O que eles estavam querendo falar para eles? Era só isso, assim, e o senhor, obviamente, ficou muito triste. É o seguinte, a minha família, eles não quiseram saber da escritura durante muito tempo. Eu orei 9 anos para os meus irmãos se converterem. Se converteu minha mãe, meus irmãos, né? E ficou faltando, aliás, se converteram meus irmãos, ficou faltando minha mãe e meu irmão mais novo, que continuaram católicos. Para mim não era o problema ser católico, o problema é reconhecer o sacrifício de Jesus e não buscar a justiça própria. E deixar morrer o ego. Para mim o importante era isso. Porque eu fui aprendendo também com o tempo, né? O que aconteceu? Agora chegou uma época de despertar na minha família de tanto que está acontecendo coisas, e desde 2019 que eu mando vídeos sobre Apocalipse, aí se prepare, se prepare, se prepare. E eles ficaram irritados e odiosos de tanta gritaria do Apocalipse, que outro dia minha mãe até se descarregou lá no grupo da família, né? Chega com essas coisas. Mas eles não entenderam a intenção. Mas mesmo assim houve uma reação, né? Como dizia Schopenhauer, que é um filósofo, ele dizia assim que as pessoas, às vezes, começam rejeitando, depois elas criticam, daqui a pouco elas estão aceitando, né? Então, elas passaram por esses processos, e aí aconteceu da minha mãe começar a assistir muito filme bíblico, novelas da Record, e procurar vídeos no YouTube para assistir. E, como a minha mãe e meu irmão andam junto, né? O meu irmão também. Só que começaram a estudar no NAC, que nós não fomos criados por Deus, e Adão. Aí começaram as distorções históricas. Minha mãe começou a postar vídeos de distorções teológicas, históricas, né? E eu botei a mão na minha cabeça e comecei a gritar, meu Deus, o que é isso, né? Quer dizer, foram aprender do lado errado, né? Infelizmente. Mas está na mão de Deus, né? Deus sabe por quê, por como, essa aí. E aí eu acho que o meu irmão, ou ele conversou com alguém me deu ele, ou ele procurou no YouTube, ou o YouTube sugeriu, e ele achou interessante, né? Porque é cultural, porque começa a entender de forma lógica a Bíblia, aí postou para a família e falou que era muito interessante. Só que assim, do ponto de vista espiritual, que é o que eu gostaria que eles tivessem como abertura de coração, de quebrantamento, eles ainda não chegaram, né? Eu convidei ele para vir aqui para a live, assim, aqui, só quem vem aqui na live é a minha irmã Gessiane, né? Isso mesmo, eles estão muito ocupados com o mundo, muito ocupados com as coisas, em pagar dívidas e tal, eles não têm tempo, não tem tempo. Quando aconteceu o arrebatamento, eu não sei como é que fica, mas não tem tempo. Foi isso que aconteceu. Obrigado. Não. Vamos orar, irmão Gustavo.
agradecer aí o meu arqueiro aí. Foi a arqueira pastora Nilva, né, que orou. Bendito seja Deus por isso. Então vamos para o nosso irmão Gustavo orar agradecendo. Amém. Eu só ia acrescentar um negócio aí, amados, viu, pastor? Pode Que acrescentar. realmente os nomes do inimigo, né, são as funções que ele tem. Ele é o acusador, ele é acusador. É uma das é a função, o nome dele é a função que ele tem. Né? Né? Ele é o acusador, ele é aquele que acusa a gente dos nossos pecados. Né? Mas o pior é que ele acusa certo mesmo. Isso aí, entendeu? E o outro nome... Ele não é um advogado estúpido. Não, é baseado em fatos. Os argumentos dele são baseados nos fatos, não é verdade isso. Né? E o outro nome, o que é? É o adversário. Ele é o adversário. Adversário, enganador. Né? Isso. Diabo dizem que é duas abas, né? Dia é dois, aba, duas versões, né? Ah, essa eu não sabia, não, pastor. Essa não dizem que é isso. E diabolos quer dizer acusador em grego, né? Eu ia falar uma coisa, mas tudo bem. Pode orar, irmão Gustavo. Ah, já sei o que é. Peça para que não haja retaliação, tá? Nem na vida de ninguém aqui, nem na vida da minha família, nem na minha vida, nem na vida da minha filha, porque a gente mexeu aí com coisa séria. Tá bom? Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, Pai, né, por toda a obra que o Senhor manifestou aqui, Pai. Obrigado por nos manter centrados aqui, né, nos manter com os ouvidos atentos a tudo que foi falado. Obrigado por nos ajudar a compreender e a digerir, né, tudo aquilo que o Senhor inspirou o pastor Lucas, né. Obrigado, né, também pela coragem, né, que o Senhor tem dado a ele, né, para estar abordando estes assuntos que são difíceis, né, não somente com relação às pessoas a conseguirem compreender, mas também porque mexe com, né, o mundo espiritual, né. Sabemos que o inimigo ele fica raivoso, né, quando tocamos em específico nestes tipos de assuntos, né, pois acabam trazendo clareza, né, à mente das pessoas sobre o engano que está aí ao nosso redor, né, em relação a estas coisas. Então somos gratos, Pai, né, obrigado por ter as tuas mãos sobre o pastor Lucas, né, pela forma como o Senhor guardou, protegeu e guiou ele, né, neste momento de pregação, neste momento que ele expôs, né, todo o entendimento e discernimento que o Senhor deu a ele sobre estes assuntos, né, sobre este estudo que ele fez, né, Pai, obrigado por guardar ele, por guardar a sua filha Liz, também toda a sua casa, Pai, né, neste momento. E como ele pediu, iremos orar aqui, Pai, que o Senhor guarde a cada um de nós aqui, meu Pai, né, repreenda todo qualquer tipo de investida que o inimigo tente contra nós, né, como tentativa de nos abalar, né, ou nos frustrar, ou nos oprimir de alguma forma, né, depois de tudo que foi discutido e declarado aqui, né, Pai, né, clamamos a Tua guarda e a Tua proteção sobre ele, sobre toda a sua família, sobre toda a sua casa, né, repreenda todo qualquer investida, toda qualquer obra de macumbaria, de bruxaria ou de feitiçaria, todo qualquer levante, né, que o inimigo tente contra a casa dele e contra as casas dos nossos irmãos e irmãs aqui, dos seus familiares e todos aqueles ao seu redor, Pai. Né, pois sabemos que muitas das vezes o inimigo tenta contra as pessoas ao nosso redor porque ele não consegue nos atacar de uma forma direta, Pai. Por isso lhe pedimos, Senhor, repreenda todo qualquer tipo de autoridade, legalidade, o acordo que temos direto ou indiretamente com o inimigo, consciente ou inconscientemente, Pai, que seja tudo quebrado, rasgado e cancelado no sangue de Jesus, meu Pai, todo e qualquer tipo de autoridade ou legalidade, Pai, né, que venha a ser tudo repreendido, Pai, todas as maldições que venham voltar para aqueles que as proclamaram, meu Pai, e que todas as artimanhas do inimigo contra nós aqui venham ser frustrados, Pai, todos os planos perversos, tudo aquilo que ele vem tentando fazer ou planeja fazer, Pai, que seja tudo frustrado, tudo aquilo que está diante dos teus olhos, Senhor, todos os planos, todas as artimanhas,
tudo aquilo que se encontra diante dos teus olhos, Pai, pois sabemos que diante dos teus olhos nada está em oculto, Pai. Por isso lhe pedimos, Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, né? Cubra-nos com teu sangue, limpa-nos, purifica-nos, santifica-nos, meu Pai, né? Ajude-nos, Senhor, a cada vez mais nos santificarmos e a estarmos irrepreensíveis diante da tua presença, Senhor. E obrigado, Pai, né? Obrigado pelas tuas mensagens, obrigado pelas tuas palavras. Clamamos cada vez mais por discernimento e compreensão, Senhor, principalmente nestes tempos em que vivemos, tempos onde há muito engano, há muito excesso de informação, né? Há muita distorção da tua palavra, há muita falta de entendimento e discernimento das pessoas também, Pai, pois acabam aceitando tudo de uma forma muito rápida, de mão beijada, mas às vezes acaba sendo um conhecimento distorcido, Pai, da tua palavra ou de quem o Senhor é. Às vezes por falta de sabedoria também, de trazer as coisas diante do Senhor e pedirem confirmação, Pai, né? Por isso sempre pedimos ao Senhor, Pai, por isso tudo trazemos diante de Ti, Pai, para que o Senhor nos confirme, para que o Senhor nos traga clareza, para que o Senhor nos oriente, Pai, da melhor forma possível, em todos os sentidos, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por mais esta noite, obrigado por nos guardar aqui. Né? Clamamos ao Senhor, de ordem aos teus santos anjos a respeito de cada um dos irmãos e irmãs aqui, Pai, para que venham estar totalmente guardados e protegidos, não somente eles, mas todos os de sua casa, Pai, todos aqueles, né, os quais estas orações podem alcançar, Pai, nos quatro cantos deste mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E sobre todos aqueles também, né, que vão ver esta gravação, Pai, tenha-os também. Em nome de Jesus. Amém, amados. Amém, amém. Glória a Deus. Espera só um pouco aí. Parar a gravação. Não, não fui não. Foi arrebatado. Não. Parar a gravação.